Muito feliz por ter você aqui com a gente. Faz sentido tudo isso que está aqui, o que nós fazemos, a adoração que prestamos ao Senhor e o culto, o serviço que nós prestamos também a você. Faz sentido. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo no texto 2 Samuel, capítulo 9, segundo livro de Samuel. Então é 2 Samuel, capítulo 9, e eu quero ler alguns versos, na verdade todo o capítulo com você, 2 Samuel 9. Hoje eu vim de garrafinha, porque só a caneca não vai dar conta não. Essa história é uma das histórias mais incríveis da Bíblia, e ela sempre falou muito ao meu coração, e ela fala muito sobre essa vida extraordinária que nós estamos pregando todos os domingos e às terças-feiras. Eu quero te confessar algo, para você que está aqui, só para você. Eu prefiro pregar na terça-feira do que no domingo. Eu gosto demais do culto da terça-feira. E já falei isso quando não tinha ninguém na terça-feira. Então não é nenhuma demagogia, porque agora o culto está cheio e nós temos aqui bastante gente vivendo experiências extraordinárias nas terças. Mas eu gosto demais de pregar na terça-feira. E por conta de histórias como essas que eu posso compartilhar. E essa história, ela é a história de um homem que tinha tudo para viver uma vida extraordinária, mas viveu uma vida miserável. Então acompanhe comigo, porque existem lições extraordinárias aqui, lições importantes para que você possa viver a vida extraordinária, que todos nós podemos viver, e que às vezes a gente está vivendo uma vida medíocre e miserável, mesmo podendo viver a vida extraordinária. Leia comigo aí. Certo dia, Davi perguntou: resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a bondade por causa de Jonatas? Havia um servo da família de Saul, cujo nome era Ziba, e o trouxeram a Davi. Você é Ziba? Perguntou o rei. Sim, seu servo, meu senhor, respondeu Ziba. Então o rei lhe perguntou: resta alguém da família de Saul? Se resta, gostaria de mostrar a bondade de Deus para com ele. Um dos filhos de Jonatas ainda está vivo, respondeu Ziba. Ele é aleijado dos 2 pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maquir, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maquir. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse: saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu: aqui está seu servo, meu senhor. Não tenha medo, disse Davi. Quero mostrar bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre aqui comigo à mesa do rei. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo o que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa de seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Sou seu servo, respondeu Ziba. Farei tudo o que meu senhor o rei mandou. E daquele momento em diante, Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica. Daquele momento em diante, todos os membros da casa de Ziba se tornaram servos de Mefibosete. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Olha que coisa extraordinária é essa história. Talvez você não entenda o contexto e eu quero te ajudar. Mefibosete é filho de Jonatas, Jonatas era filho de Saul. Saul foi o rei anterior ao rei Davi.
Só que a sucessão de Saul para Davi não foi uma sucessão natural, uma sucessão hereditária. Saul pecou, e porque Saul pecou, Saul foi destituído do trono por Deus. E Deus ungiu Davi, rei de Israel, por meio do profeta Samuel. E uma vez que Davi agora havia sido ungido rei de Israel por Deus, escolhido por Deus, ele precisava tomar o trono de Saul. Ele precisava assumir aquilo que lhe era de direito, porque Saul foi colocado como rei sobre Israel, não pelo povo apenas, mas ele foi colocado por Deus. E uma vez então que Deus ungiu Davi como rei de Israel, era direito de Davi que ele tomasse posse do seu reinado. E na antiguidade, o reinado não era como hoje no Brasil, ou nas nações democráticas, quando um rei sai do governo, um outro rei assume e o rei fica lá existindo, vivendo. Não, era natural que esse rei, na tomada de posse do governo, ele acabasse com toda a família do rei antecessor. No caso de Davi, não seria assim que aconteceria, porque Davi ele respeitava a lei de Deus e as autoridades que tinham sido impostas. Mas mesmo respeitando isso, mesmo sabendo disso, Davi sabia, respeitava, não mataria Saul, mas isso não quer dizer que isso não aconteceria, e que a família de Saul não pensasse que Davi mataria os seus familiares. Foi bem assim que aconteceu. Um dia Saul foi morto em guerra, e ao saber da morte de Saul, toda a família de Saul fugiu, entre elas a mãe de Mefibosete, porque Jonatas já havia sido morto. E ao saber da morte então de Jonatas de Saul, e a mãe de Mefibosete corre com ele nos braços, e ela deixa o menino cair, e o menino então cai, fica aleijado dos pés, e nessa fuga ela encontra um lugar de desespero, um lugar para se abrigar, e Mefibosete então mora durante toda a sua vida nesse lugar, longe do palácio, longe do rei, mesmo sendo um herdeiro, uma descendência real, mesmo sendo filho do melhor amigo de Davi, Jonatas, ele vive uma vida miserável como um aleijado. Em dado momento, Davi ele então se apercebe da parte de Deus que talvez houvesse alguém da casa de Jonatas. Jonatas era o melhor amigo de Davi, e ele então manda procurar esses homens, e ele acha Mefibosete, e então por graça de Deus, por bondade de Deus, Davi decide abençoar a vida de Mefibosete, e colocar Mefibosete no lugar em que ele tinha direito, que era a mesa do rei. Ninguém disse que Mefibosete ia ser morto. Ninguém disse para a mãe de Mefibosete que Davi ia acabar com a família dela. Ninguém disse que o futuro dela deveria ser da maneira como foi, e dele da maneira como foi. Eles entenderam isso, eles pensaram isso, fugiram então e viveram uma vida de miséria, porque criaram esse conceito na mente deles de que a vida deles era uma vida de miséria. E olha, deixa eu te contar um segredo. Te contar algo que eu tenho aprendido na minha vida ao longo desses anos como pastor. A maioria das pessoas que vive uma vida miserável, que não vive a vida extraordinária e abundante que Deus tem para elas, só vive porque na mente delas elas acreditam que essa é a vida que eles deveriam viver. Nós criamos um povo gospel, um povo cristão que acha que tem que viver uma vida sofrida, e a gente até crente valoriza quem sofre. É a teologia do sofrimento eterno. Você tem que sofrer sempre. Você não pode ter carro zero, você não pode ter casa. E depois que vê o Universal então pregando o oposto disso, uma prosperidade sem ser bíblica, então os crentes mais sérios tiveram pavor de viver uma vida próspera, de viver uma vida extraordinária, de viver uma vida abundante. A gente tem medo de falar dinheiro, a gente tem medo de falar assim, olha, você pode comprar uma casa. A gente fica com medo quando compra um carro zero, o que vão pensar da gente. A gente tem medo de contar um testemunho na frente, porque vão pensar que nós estamos se vangloriando, tendo orgulho. E a gente então prega uma vida miserável, uma vida eterna de sofrimento, uma vida eterna de dor. E a gente cria aquele monte de crente. Às vezes nós vamos vivendo uma vida que a dor ela é constante, que os problemas eles são constantes. A gente nunca está disposto a falar, está tudo bem, a minha vida está legal. A gente está sempre com um problema. E às vezes problemas de estimação.
aquele calo no pé que nunca cura, aquela dor nas costas que sempre persegue, aquele eterno problema de casamento, aquele eterno marido que não se converte, aqueles filhos eternos problemáticos. Tem gente que você pergunta: e aí, como é que foi a semana? Ah, pastor, meu filho, meu marido, meu trabalho, minha casa, minha falta de dinheiro. Nunca está bem, nunca experimentou uma vida extraordinária. Você acredita que tem crente que nunca tirou férias? Oi? Ainda fala com orgulho: olha, nunca tirei férias. Tem pastor que nunca tirou férias. Esse pastor não é pastor de Deus, pastor do inferno, só pode. Pastor do capeta, ainda fica botando pressão nos outros que tiram férias, que folgam na segunda. Já viu que você manda mensagem para mim na segunda-feira, eu só te respondo na terça? Que esse dia é o sábado do pastor Samuel, o dia que o Senhor descansou e eu descanso. Respondo você só lá na terça-feira de manhãzinha, eu te respondo, que é o meu dia de descanso, porque a descanso é de Deus. Essa mensagem mesmo só surge em sábados, em segundas, dos meus descansos, quando eu estou lá com o Senhor, dando minha passeada com Ele, que não tem mulher, não tem filha, não tem pastor Davi, não tem problema dos irmãos, não tem ninguém, estou eu e Deus passeando, e aí Deus fala: você já leu aquela história de Mefibosete? Já li, mas deixa eu te contar uns segredos que talvez você não tenha percebido. Aí tem gente que se orgulha de não descansar, se orgulha de pegar 500 mil ônibus e metrô. Meu irmão, deixa eu contar um segredo. Você e eu não somos Mefibosete, você e eu somos filhos do rei. Se nós somos filhos do rei, nós também temos direito a ter todas as bênçãos que o rei tem para nós. Por isso eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. Se você não ouvir nada e não gravar nada, deixa eu te dar uma boa notícia: você pode ter uma vida extraordinária. Você pode. Porque a gente cria um sofisma na nossa mente e a gente fica acreditando que a gente não pode ter milagre, que a gente não pode ser próspero, que a gente não pode ter uma casa boa, numa casa na praia com piscina para chamar o pastor para passar uns dias lá. A gente não pode comer comida boa, a gente tem que sofrer, a gente tem que andar com roupa ruim, a gente tem que faltar dinheiro, a gente tem que estar... Não! Sua vida pode ser extraordinária. Tira hoje da sua mente que você não pode. Fala para ele do seu lado: sua vida pode ser extraordinária. Você pode ter férias, você pode ter dinheiro, você pode ter um casamento abençoado, sua mulher pode ser uma bênção, não ser problemática. Hoje eu estava lendo a Bíblia, e aí Deus me deu uma revelação lá em Cânticos 4:7, até mostrei para o pastor Davi. Aí eu mandei para a Kézia: amor, eu estava lendo a Bíblia aqui e Deus me revelou algo a seu respeito. E ela já tremeu na base lá, né? Aí eu abro a sua Bíblia aí e mandei em inglês, porque se eu mandasse português ela ia saber muito fácil, né? Aí mandei o texto em inglês lá. Ela falou: achei que era uma coisa séria. E é claro que é sério. Você é a mais bela das mulheres. Deus me revelou. Seu casamento pode ser extraordinário, irmão. Sua mulher pode ser a mais bela de todos, seu marido pode ser o melhor de todos. Você pode viver uma vida extraordinária. Aceita isso no seu coração hoje? Aceita isso, fala para você mesmo: eu posso viver uma vida extraordinária. Se você puder fazer isso como eu estou fazendo assim, fala: eu posso viver uma vida extraordinária. Você pode. Sabe, a tua empresa pode ser extraordinária. Porque Mefibosete podia ter uma vida extraordinária, mas ele, por causa da vida dele, da mãe dele, dos problemas dele, aceitou ser um miserável. Mas aí aparece Davi e mostra para Mefibosete como viver uma vida extraordinária. E agora, nessa noite, eu não sou o Davi, eu sou o Samuel. Davi já falou, e eu quero te mostrar como você vai viver essa vida extraordinária. Leia comigo aí, verso 4. Olha a pergunta do rei. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: em Lodebar, na casa de Maqui, filho de Amiel. Então Davi mandou buscá-lo na casa de Maqui. Deixa eu contar um segredo que eu gosto muito. A Bíblia não foi escrita por um acaso. Homens escreveram inspirados por Deus. Todos os segredos da Bíblia podem ser revelados por Deus e não são um acaso. Por exemplo, Lodebar significa sem pasto. Esse é o significado da palavra Lodebar. Agora pensa comigo, para que serve o pasto? O pasto serve para alimentar animais. O pasto serve para, se tem pasto em algum lugar, significa que você pode plantar algo e colher algo. Agora imagina morar num lugar que não tem pasto, porque antigamente os nomes das cidades eram dados da maneira que eles enxergavam um lugar.
Então, São Paulo, por que é São Paulo? Porque os jesuítas vieram para cá e eles colocaram, é a cidade de Paulo. Esse é da antiguidade, era assim, lá em Israel. Então esse lugar não tem pasto, esse lugar significa Lodebar. Essa é a cidade sem pasto. Imagina você morar num lugar sem pasto. Se não tem pasto, não tem gado. Se não tem gado, não tem comida. Se não tem comida, carne, não tem também verduras, legumes. A sua vida é viver do quê? É uma miséria, é uma desgraça, é um lugar que não é agradável para viver, é um lugar que ninguém quer morar. Não tem casa, não tem animal, não tem alimento, não tem pastagem, não tem verdura, não tem legume, é um lugar de sofrimento. Eles foram para lá, moraram na casa de algumas pessoas e não tinha nada nesse lugar, nada de bom, nada de agradável, e eles se acostumaram com esse lugar. E eles ficaram anos da morte de Saul até Davi encontrar um dia ele lá. Da criança, da infância dele até ele se tornar um adulto, pai de uma pessoa, pai de um outro rapaz. Uma vida inteira de sofrimento num lugar sem agrado. Pensa comigo, irmão. Se você mora num lugar ruim, numa casa que tem uma goteira pingando na sua cabeça todo dia, numa casa de um cômodo só, quarto e banheiro, você gostaria de ficar lá para sempre? Claro que não. Todo mundo quer sair desse lugar, todo mundo quer abandonar esse lugar, mas Mefibosete estava lá, vivia lá, anos lá, estava fazendo a sua família lá. Mas Lodebar não é lugar para Mefibosete. Lodebar não é casa de Mefibosete. Lodebar não é o fim da vida de Mefibosete. Mas precisa vir um homem de Deus, um profeta do Senhor, um rei do Senhor, para dizer assim: ei, Mefibosete, esse não é teu lugar, o teu lugar não é lugar de sofrimento, o teu lugar é Jerusalém, cidade da paz, onde as coisas acontecem, onde as coisas dão certo, onde há prosperidade, onde o Senhor mora, onde há adoração, onde você senta à mesa do rei. Agora deixa eu te dizer algo, talvez você hoje esteja na Lodebar da sua vida, sofrendo, chorando, triste, mas esse não é o final de Deus para você. Deus mandou um homem de Deus nessa noite para te dizer: não é Lodebar o lugar da tua casa, não é Lodebar o lugar da sua história, não é Lodebar o lugar em que você vai construir a sua família, sofrendo, não, seu lugar é Jerusalém, cidade de paz, cidade da bênção, mesa do rei. Mas você precisa sair desse lugar de sofrimento, sai desse lugar. Tem gente que sofre e se acostuma a sofrer e fica sofrendo a vida inteira. Eu tenho um calo nesse dedo aqui, eu tinha um calo nesse dedo aqui, indicador, no indicador do pé. O indicador do pé é o segundo, né? Porque quando eu jogava bola, eu quebrei esse dedo. E não cicatrizei e jogava a bola com o dedo quebrado. Aí ficou um calo por causa da chuteira. Aí quando eu estava lá com uns 20, 22 anos, comecei a usar sapato, porque eu tinha virado pastor daquele modo antigo, tinha que usar sapato todo culto. Doía para chuchu. Até que eu descobri, um mês, 2 meses, apertando, eu falei: meu Deus do céu, não é possível. Já namorava a Kézia, farmacêutica, falei: pelo amor de Deus, Kézia, me dá alguma coisa que arranca esse calo. Aí ela deu lá um calo plástico, calo médio, um negócio assim. Como é que é o nome? Quem tem calo aí? Ninguém tem calo? Bom, vou te explicar. Você coloca o remedinho aqui e deixa ele. Dorme e deixa ele. Depois coloca outro adesivinho, depois ele morreu. Aí você só puxa assim, que é uma pele morta e acabou. Meu irmão, nunca mais. Era terrível, eu estava pregando e o calo estava doendo. E eu não aguentava, mas tem gente que tem calo há 30 anos e nunca comprou o tal do caloplast para mudar de vida. Para de sofrer. Tem gente que tem uma dor nas costas, e em vez de ele ir no médico para melhorar as costas, ele se acostuma com a dor. Ele descobre que tem um jeitinho que não tem dor, então ele começa a andar assim, porque o jeitinho não dá dor. Sai desse lugar, irmão. Tem gente que a mulher ou o marido fala uma coisa que machuca ele, em vez dele falar assim: ei mulher, ei marido, eu não gosto disso que você fala, eu não gosto do que você faz, ele se acostuma, fica quieto, ele não quer resolver, fica em Lodebar eternamente.
Tem filho que é problemático, tem filho que desobedece, em vez de dar uma cintada na bunda, em vez de colocar ele numa disciplina, não, é assim mesmo, é criança, né? Sabe como é que é, pastor? Não sei não, você não nasceu para sofrer, você não nasceu para morar em Lodebar, você nasceu para Jerusalém. Pronto, sai desse lugar de sofrimento. R$1.000 a vida inteira, eu ficava doido em Curitiba, que eu falava pro pessoal assim, Curitiba a vida é tão barata, que o cara, qualquer coisa, ele vira a caixa do Condor. O Condor é o mercado lá de Curitiba, para ganhar R$1.000, você acha que R$1.000 é tudo que Deus quer para você, meu irmão? Não, claro que não. Você ganha 1.000, Deus pode te dar 2.000, sai de Lodebar, fala para quem está do seu lado, sai de Lodebar, oh meu Deus, vem para Jerusalém. Precisa vir um homem de Deus nessa noite para falar assim, olha, para de sofrer, sai de Lodebar e vem para Jerusalém, onde a vida é extraordinária. Segundo, olha só a sequência do texto. Seu nome era Mefibosete, filho de Jonatas, verso 6, filho de Saul. Quando compareceu diante de Davi, curvou-se com o rosto no chão. Davi disse, saudações, Mefibosete. Mefibosete respondeu, aqui está seu servo, meu senhor. Davi disse, não tenha medo, quero mostrar a bondade a você por causa de Jonatas, seu pai. Vou lhe dar todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à mesa comigo. Sabe o que aconteceu na vida de Mefibosete? Quando Mefibosete nasceu e ele caiu, ele não tinha nome, porque isso era bem comum, as crianças recebiam um nome por causa de características dela. Então, quando ele ficou aleijado, e a mãe já estava sofrendo com a morte do marido, e fugindo de casa, ela deu o nome de filho da desgraça. Então, toda vez que Mefibosete era chamado, o que a mãe dele estava dizendo é, você é um filho da desgraça, você é o filho da desgraça, você é o filho da desgraça. Olha que caos, você viver a vida inteira com uma identidade que é filho da desgraça, mas não é um filho da desgraça que Mefibosete nasceu. Imagina só se nada disso tivesse acontecido, ela não tivesse tido esse preconceito de pensar que Davi mataria Mefibosete, porque Davi era o melhor amigo de Jonatas. Davi mataria o filho do seu melhor amigo? Claro que não, mas ela criou um sofisma, uma mentira na cabeça, e aquele menino que deveria ter morado com Davi desde que nasceu na casa do rei, por amor a Jonatas, agora tinha ouvido a vida inteira que ele era um filho da desgraça. E sabe que isso às vezes acontece com a gente? A nossa identidade é definida em alguns momentos da nossa vida por conta de situações que não são eternas, que são passageiras, e a gente assume para sempre como sendo eterna. Quando era criança, alguém pisou no meu pé, então até hoje eu falo, eu sou o filho do pé pisado. Lá atrás o meu pai disse que não me amava, e até hoje eu acho que ele não me ama. Lá em 1952, alguém no meu trabalho disse que eu não prestava, e até hoje você acha que não prestava. Para de definir a sua identidade por eventos passageiros, porque a nossa identidade não é definida pelos eventos passageiros, mas pela história que Deus quer construir no presente, no passado, no presente e no futuro em nós. Olha só, aquele menino então que foi chamado pela mãe de filho da desgraça, se o pai de verdade dele, Jonatas, ou se Davi tivesse sido o pai dele, ele daria talvez o nome de Ben-Jonatas, ou de Ben-Jonatas, ou Bar-Jonatas, que é o prefixo do filho de Jonatas, como ele era chamado antes de ser chamado Mefibosete. Antes de ser Mefibosete, como ele não tinha nome, a mãe chamava filho de Jonatas, ou alguém chamava Ben-Jonatas, lá vai o Ben-Jonatas, lá vai o filho de Jonatas. E sabe o que Jonatas significa? Significa Yahweh, Deus, o Senhor deu. Então toda vez antes desse evento, que a mãe dele, que o pai dele o chamava, ele falava, lá vai o
filho daquele que o Senhor dá todas as coisas. E olha qual é a primeira coisa que Davi faz, quando então Mefibosete chega à sua casa. Ele fala assim: você é o filho de Jonatas, e porque é filho de Jonatas, todas as terras, toda a herança, tudo que teu pai, teu avô, teu tio, todo mundo conquistou é seu, porque Yahweh deu ao seu avô, Yahweh deu ao seu pai. Você não é um filho da desgraça, você é o filho daquilo que Yahweh deu. E às vezes a gente fica a vida inteira caminhando com uma palavra de maldição lá do futuro, enquanto Deus está te falando assim: você não é filho da desgraça, você é filho do Deus que dá o extraordinário para você. Você é o filho da promessa do Deus que te dá o extraordinário. Talvez o seu nome tenha até uma maldição no nome, mas lá no céu você vai receber o seu verdadeiro nome, o nome que Deus deu. E aqui na terra você já tem um sobrenome que é filho de Deus, filho do Senhor, cristão, igual a Jesus Cristo, nosso irmão mais velho, e tudo aquilo que Ele é, nós somos, porque esse é o nosso nome. Sua identidade não é um filho da desgraça, sua identidade não é evento passageiro, sua identidade não é um momento de decepção, sua identidade é filho do extraordinário de Deus. Se Ele é o extraordinário, eu sou o extraordinário. Se Ele é a cura, eu sou a cura. Se Ele é a paz, eu sou a paz. Se Ele é a bênção, eu sou a bênção. Porque tudo aquilo que Ele é, eu sou nele. Aleluia. Aí a gente às vezes fica vivendo uma vida triste por um evento de 1954 que o pai ou a mãe ou o tio, o avô, o chefe ou o primo falou. Não é essa a vida que Deus tem para você, meu irmão. Não é essa a vida que Deus tem para você, para a sua família. Não é vida de Mefibosete. Você não é Mefibosete, você é filho de Jonatas. Você é filho do extraordinário. Tudo aquilo que Deus é, você é também. Fala isso para quem está do seu lado aí. Você não é Mefibosete, não. Para. E olha só o verso 8. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Então o rei mandou chamar Ziba, servo de Saul, e disse: dei ao neto de seu senhor tudo o que pertencia a Saul e sua família. Você, seus filhos e servos cultivarão a terra para ele, a fim de produzir alimento para a casa do seu senhor. Mefibosete, neto de seu senhor, comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. A pior expressão que alguém podia dizer na época de Davi a seu respeito, a respeito de qualquer pessoa, era: você é um cão morto. É o último estágio. E não é muito difícil de pensar e entender por quê. Porque você já andou por aí numa estrada ou na rua e viu um cão morto. O que acontece com um cão morto? Um cão morto apodrece, um cão morto fica lá no caminho e as moscas comem um cão morto, e a decomposição do cão morto é o próprio tempo. Ninguém vai lá e enterra um cão morto na estrada. Você não vê lá um funeral de cão morto. Tem uns loucos aí que faz funeral de cão, né? Mas de cão morto na estrada ninguém vê. Ninguém nunca viu isso. Funeral de cão morto. Eu nunca vi. E na época de Israel, da antiga, era muito pior. Porque um corpo apodrecido era condenação. Então o que Mefibosete está dizendo é: olha, não existe nada pior do que eu. Não existe nada mais desgraçado, que é literalmente o que o nome dele diz, do que eu. Pior, a sequência da minha vida é a decomposição. Eu não tenho esperança, eu não tenho futuro, eu não tenho ninguém nem para me enterrar. As próprias moscas vão levar o meu corpo, vão seguir a minha história. É isso que Mefibosete está dizendo. Quem sou eu para que o Senhor pense num cão morto? Porque ninguém pensa em mim, nem o homem de um Maqui pensa em mim, nem a minha mãe pensou em mim, ninguém pensa em mim. Agora Mefibosete está dizendo assim: olha, não há nada tão ruim como eu,
Não há nada, nem ninguém que deva olhar para mim, mas não é isso que Davi está vendo, não é isso que o Senhor da nossa vida está vendo. Olha o que Davi fala assim, não, chama o Ziba, vem aqui, deixa eu te dizer algo, eu estou dando ao neto de Saul, ao neto do seu senhor, tudo aquilo que era do seu pai, tudo aquilo que era do seu avô. Até Davi aparecer, Mefibosete achava que era um cão morto. Ele não sabia a herança que ele tinha, ele não sabia as conquistas que ele tinha, ele não sabia a posse. Ele falou: eu não tenho nem aonde ser enterrado, eu sou um cão morto jogado ao caminho. Mas agora vem Davi e fala: não é isso, você não é um cão morto, você tem terras, você tem casas, você tem posses, você tem uma lavoura, e eu digo mais, você tem servos e servas que vão trabalhar para você enquanto você fica na minha mesa comendo. Eles vão trabalhar enquanto você desfruta da sua herança. Eu não sei se você está entendendo o que Jesus está te dizendo nessa noite e percebendo aquilo que o Senhor quer falar. Você não é um cão morto, você não tem que viver uma vida esperando a morte chegar, mais um dia, segunda-feira, igual o mundo inteiro vive. O mundo tem pavor de segunda, porque para eles é o pior dia da semana, para nós é o melhor dia da semana, é dia de conquistar a herança que Deus já nos deu. Você é filho do rei, você não é um cão morto. Se você é filho do rei, você tem herança, você tem terras, você tem governo, você tem liderança, você tem sabedoria, porque Jesus Cristo na cruz do Calvário já conquistou toda a herança que você tem direito de receber nele. Aleluia! Agora só não recebe dele se não entende isso. E Deus precisou mandar hoje à noite um profeta, um rei na sua vida para dizer assim: olha, você não é um desgraçado, você não é um cão morto, você tem herança. Mesmo que você pense assim: a minha vida vai acabar, eu não tenho mais futuro. Deus tem futuro para você, Deus tem herança para você, Deus tem terra extraordinária para você, Deus tem uma herança que Ele já conquistou por meio do seu sangue para você. Então toma posse da herança dele. Ele já conquistou. Herança é a melhor coisa que tem no mundo. Eu não faço nada e eu ganho. Eu não faço nada e eu recebo. Quando morre alguém, um parente, de repente, puxa, ganhei. Meu quarto, minha avó morreu. Todo mundo estava lá discutindo e tal. Alguém falou assim: olha, tem um quarto da avó. Alguém quer? Os netos ficaram se olhando. Eu falei: eu quero. Minha avó fez 6 filhos, esse quarto dá certo, eu quero. Aí vem cama, cômoda, outra cômoda. Criado mudo é o nome. Criado mudo, não é isso? Aqueles do lado. Aí agora eu tenho um quartinho completo. O que eu fiz para ganhar isso? Sou filho do meu pai. Só isso. Nasci, meu pai um dia falou: vou fazer o Samuel. Pronto, agora eu tenho direito a um quarto. Eu tenho direito a uma parte da casa da minha avó. Quem suou, quem economizou, quem trabalhou, quem fez tudo foi minha avó. E eu simplesmente recebo. Herança é isso. Você não precisa fazer nada. Você só precisa ter nascido na casa do rei. E olha, deixa eu dar uma boa notícia. Todos aqueles que creram, Ele deu o direito de serem chamados filho de Deus. Se você crê, você é filho e tem direito a tudo aquilo que Ele já conquistou para você. Só isso, é só falar: vem, recebo, eu quero é mais. E quer saber? Para receber herança tem que ter morrido. Há 2000 anos atrás Jesus morreu, a herança já está disponível para você. Às vezes alguém: não, lá no futuro Deus vai me abençoar, daqui a uns 10 anos Deus vai me abençoar. Não, hoje Deus pode te dar uma vida extraordinária. Agora, na oração de daqui a pouco, nesse momento, Deus quer te dar uma vida extraordinária. Tem uns crentes que querem esperar demais. Parte de querer esperar. Recebe já, toma posse já, chama a existência já. Ninguém merece. Nenhum de nós faz nada para merecer. Não, eu tenho que me santificar mais para receber a bênção. Claro que não. Eu tenho que fazer 10 campanhas. Não. Eu tenho que dar um dízimo gordo. Não. Eu tenho que tratar bem o pastor Samuel. Talvez. Não. Nada que a gente faça vai nos dar direito à herança. O que nos dá direito à herança é simplesmente ter nascido na casa certa. E olha, para nascer na casa certa é só dizer assim: Jesus, eu quero ser dessa casa. E você já tem direito a tudo aquilo que Ele conquistou para você.
Fala para quem está do seu lado aí, você tem herança, meu irmão. Você tem herança. Tem herança. Só recebe, só recebe. Obrigado. Acho que quem está em casa essa hora fica louco assim, por que eu não fui no culto do extraordinário? Sinto muito, que daqui a pouco o Pai que tem todas as coisas vai te abençoar por meio da oração dos Davis, Davi, Samuel, Will, presbíteros, para você receber toda a herança que você tem direito. Ponto. Assim como Davi apareceu na vida de Mefibosete, homens de Deus estão aqui nessa hora dizendo para você assim, você não é Mefibosete, você tem que sair de Lodebar, você não é um sem terra, você tem herança, você é filho daquele que dá todas as coisas, você é morador de Jerusalém. E aí como o texto termina? O texto termina dizendo assim, e Mefibosete, que era aleijado, eu acho legal essa declaração, vou explicar, dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Essa aqui é aquelas coisas que Jesus me mostra no caminho, na segunda-feira, quando você não me incomoda. E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Eu fiquei pensando, falando com Jesus, para que falar que ele era aleijado? Por que não omitiu isso da história? Agora o cara está na mesa do rei, comendo do melhor, sendo servido por centenas de servos, o alimento dele é produzido por pessoas, e agora, que ele é um neto, que está tendo direito, para que falar que ele é aleijado? Por uma simples questão, para lembrar a gente, que as marcas da nossa vida não podem nos impedir de viver o extraordinário. Essa é uma lembrança para Mefibosete lá na casa de Davi, quando ele olha para as perninhas ruins dele ainda, aleijadinho, ele fala assim, caramba, eu era aleijado, eu era de Lodebar, e olha onde eu estou aqui, agora nem empurrar meu carrinho eu empurro, tem alguém que empurra o meu carrinho. As marcas da tua vida, meu irmão, o que fizeram no passado, a maneira que você chegou aqui hoje, não pode te impedir de viver tudo aquilo que Deus tem para você. Não impediu Mefibosete. Mefibosete chegou aleijado, desgraçado, pobre, sem uma casa, sem nenhuma herança na casa de Davi. Ele continuou aleijado, mas saiu de lá, filho do rei, cheio de herança e com a vida em Jerusalém. Aleluia! Porque as histórias, o passado, as marcas, as mágoas, as dores, as enfermidades não podem nos impedir de viver todo o extraordinário de Deus. Se você ainda está pensando assim, pastor, eu não tenho nada para receber o extraordinário, não pode te impedir. Pastor, mas eu sou tão pecador, o pecado não pode te impedir. Pastor, mas eu não sou tão bom quanto outras pessoas, não pode te impedir. Mas pastor, eu fiz tanta coisa errada no passado, não pode te impedir. Mas pastor, eu não fiz um curso, eu sou um analfabeto, não pode te impedir. Pastor, mas eu não tenho dinheiro, não pode te impedir. Pastor, mas é a minha primeira vez nesse lugar, não pode te impedir. Pastor, mas eu nem aceitei Jesus, não pode te impedir. Não pode. Agora meu Mefibosete, que chegou sendo arrastado, está sendo carregado. Agora Mefibosete, que chegou sendo um filho da desgraça, agora é o filho daquele que dá todas as coisas. Agora o Mefibosete, que veio do lugar sem pasto, está no lugar que tem mais pastos, onde Davi escreve assim: guia-me pelas verdes pastagens. É tanto pasto que ele é guiado por verdes pastagens. Agora aquele que estava num lugar que nem era dele, numa casa emprestada, servindo um homem, agora ele é dono de terrenos, e muitas pessoas servem ele, porque ele entendeu, por meio de um homem de Deus, que a vida dele era para ser extraordinária. E olha, chegou um homem de Deus na sua vida nessa noite, para dizer assim: olha, a sua vida
pode ser extraordinária. Você não é Mefibosete, você não mora em Lodebar, você não tem que achar que não é digno das coisas. Jesus Cristo, o Rei Todo-Poderoso, já venceu a morte, já nos deu herança, já conquistou um novo nome para a gente, já nos deu acesso a Jerusalém Celestial. Tudo aquilo que aconteceu com Mefibosete já está disponível para você. É só crer. Por isso que a mensagem é: você pode, porque só tem uma pessoa que pode te impedir de conquistar isso e viver o extraordinário: você. Só você, porque já está tudo disponível pelo rei para você. Mefibosete podia falar: não quero não, quero continuar sendo Mefibosete, mas ele foi mais esperto. Ele falou: você está maluco? Viver naquele lugar que eu como areia? Viver de empregado? Viver numa vida de desgraça? Não, aqui é bom demais. Aqui o banquete é maravilhoso. Aqui tem pudim, banoffee. Aqui tem alguém empurrando meu carrinho. Aqui eu tenho salvação, aqui eu tenho vida, aqui eu tenho amigos, aqui eu tenho família, aqui eu sou respeitado, aqui eu sou filho do rei, e você é filho do rei. Vamos orar? Esse é o horário, essa é a hora que você vem aqui à frente e a gente te abençoa, porque tem Davis, representantes do Senhor. Davi falou assim: olha, eu vou fazer bondade do Senhor. Não é Davi, não sou eu, não são esses homens, é o Senhor que já fez tudo isso por você. Nós somos apenas o Davi que reconhece aquilo que Deus pode fazer por você. Nós somos apenas os profetas de Deus que dizem nessa noite: olha, você tem que sair desse lugar, sai desse lugar. Para de sofrer, para de reclamar dessa dor, para de reclamar desse marido, sai desse lugar e vai para Jerusalém. Para de achar que você não serve para nada, que você é um desgraçado. Você tem uma vida dada. O próprio Senhor falou: eu te dou, esse é o seu nome, o Senhor deu. Para de achar que você não tem direito. Você tem herança, você é herdeiro, filho de Deus. Vem aqui, vamos fazer, pode fazer as filas nos corredores, como a gente tem vários corredores.